Meu querido, minha querida, como vão? Mais uma vez estamos de volta para essa visita abençoada nesse lar que espero também que esteja debaixo das bênçãos do Senhor. E hoje, mais uma vez, acompanhado e bem acompanhado, hoje nós temos aqui conosco para participar deste episódio especial o nosso querido Pastor Cláudio, que você não deve conhecer muito bem, mas ele vai se apresentar agora. Pastor Cláudio, seja bem-vindo, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, pastor Elia Biotti, a paz do Senhor Jesus, todo o povo de Deus, você que acompanha aí os episódios Restaurando a Família, e é uma satisfação enorme estar aqui pela primeira vez, agradeço ao pastor Elias pelo convite, e esse que vos fala é o pastor Cláudio de Souza, pastor da igreja em Jardim Redentor, e dia 18 de dezembro completo 22 anos de casado. Maravilha. E agradeço a Deus, por ter me dado 6 filhos para eu criar, não são meus, são bênçãos do Senhor na minha vida. E eu quero mandar um beijão aí para minha esposa, um abração para minha esposa Alexandra e para todos os meus filhos. E que eu possa ser na sua vida, como os outros pastores foram, que eu possa ser bênção na sua vida, bênção no seu lar. Maravilha! Com certeza vai ser. Pastor Cláudio, que você está pensando que ele só canta, não. O pastor Cláudio fala, é pastor, prega e prega muito e aconselha, e com certeza vai ser um instrumento de Deus também usado nesse episódio para te orientar, para te ajudar. Pastor Cláudio, nosso foco tem sido falar para os recém-casados. Mas, como eu tenho sempre dito, obviamente que pelo retorno que nós temos recebido nos comentários e aqueles que fazem contato, de maneira particular, nós temos tido resultados em casais assim que já casaram de Noé para cá. Eu tenho brincado que a turma casou antiga. Um dia desse nós tivemos um comentário lá de uma irmã, você conhece bem, a quem eu mando um abraço, a irmã Georgina, a esposa do saudoso pastor Enes. Nossa, é uma anciã. Para ti. Temos outra que nos honra muito, que sempre deixa um comentário lá, a irmã Geni, muito também bom, esposa do saudoso pastor Valdir Martins. Então, assim, nos traz uma responsabilidade muito grande e nos alegra. E nós sabemos então que esses episódios têm ajudado a turma toda. E hoje nós vamos falar na consequência dos 3 últimos episódios que foram relacionados à vida sexual do casal. Então, se o casal tem uma vida, um relacionamento sexual saudável, as consequências normalmente, com raríssimas exceções, aqueles que o Senhor não quer dar filhos, ou por enquanto ainda não deu, mas a consequência natural seria a chegada dos filhos. Não é isso? E é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. Com certeza. E o que você está pensando, o que você está programando, você que ainda não casou, está namorando, ou você que já casou, está novinho aí de casado, o que é que você está pensando a respeito dessa situação? Você está programando ou você vai deixar o Senhor programar para você? Maravilha, está começando o Restaurando a Família, não sai daí não. Eu sei que a família é um projeto de Deus. Vamos lá, então o tema de hoje seria aí a chegada dos filhos. Pastor Cláudio, vamos lá então. Na palavra de Deus nós temos que filhos são bênçãos. Mas parece que a turma hoje está entendendo que isso mudou, que eram bênçãos e hoje estão entendendo que filho não é mais bênção. E aí começa um problema. Como o senhor falou na sua introdução, o senhor disse, estão programando e a gente pode programar? Os jovens entram no casamento muitas das vezes e até mesmo às vezes num namoro, criando certas perspectivas de vida, olhando apenas para si próprios, em questões, primeiro que eu vejo, questão financeira, é o que afeta a muitos.
Claro que existem questões quando afeta a parte feminina, até mesmo de vaidades, né? Porque o filho vai desestruturar, né? O corpo de uma mulher. Então há várias situações, mas numa parte que a gente vê que afeta muito é a parte financeira. E aí entra-se num casamento despreparados financeiramente, que muitas das vezes, né, as coisas vão acontecendo de forma que a gente não espera, e começam a querer programar a vida financeira em cima de algo que não está na nossa programação. Filhos está na programação de Deus. Não é nossa competência. Não está em nós. Não. Preparo, então, nessa parte não dá. Não tem condições. O senhor mesmo casou e não demorou muito tempo. Não, eu casei com 24 anos, né? Não havia me preparado financeiramente para casar, mas havia necessidade de casar, todo jovem precisa, né, ter o seu lar. E quando eu casei, o salário que eu recebia, pastor Elias, não dava para sustentar uma família, quer dizer, não dava para sustentar a minha esposa. O salário que eu casei não dava para sustentar a minha esposa, era um salário de auxiliar de serviços gerais. E casamos em dezembro, e em janeiro ela já estava grávida. Então não houve programação nenhuma, né? Foi a programação de Deus nas nossas vidas. E tivemos muitas dificuldades com o nosso primeiro filho. Mas tenho certeza que o Senhor, a gente vai ver mais abaixo aí, o Senhor, da mesma forma que Ele nos dá, né, o filho, Ele nos dá a condição também de criá-los. Com certeza, né? Porque assim, o seu casamento, eu sei, foi orientado pelo Senhor. Sim. Aquele que é o programador do universo. É só o programador do universo, aquele que sustenta tudo. E aí ele orientou, ele não sustentaria, não enviaria o recurso, né? Enviou. E o senhor disse que já tem 6 filhos. 6 filhos. Algum passou fome? Não, nenhum passou fome. E a gente observa que o primeiro filho tivemos as nossas dificuldades, porque a prova ela tem que vir. Porque o Senhor me deu um filho, a prova não pode vir. Não, a prova ela vai vir sim na tua vida. Porque o Senhor ele quer mostrar para você que quem é grande é Ele. Quem é soberano é Ele. Quem é provedor é Ele na tua vida. E foi assim na minha vida, eu precisei acreditar, eu tive que acreditar. E eu não tinha, pastor Elias, dificuldade, nem na minha época de namoro, eu não tinha dificuldade a respeito de filhos. Graças a Deus, né? Eu sei que alguns têm, né? Alguns jovens têm, outros na questão de moças têm. Eu nunca tive dificuldade, então para mim foi fácil. Quando minha esposa engravidava, eu ficava maravilhado, né, eu pulava, né, dava saltos de altura, porque eu sempre amei, né, ver a minha esposa grávida, gostava muito. Ela, eu não sei se ela gostava muito, porque a situação, né, mas eu gostava. Então, quando veio o primeiro filho, veio as dificuldades. Com 8 meses que o Caleb estava, já estava com 8 meses, Alexandre, a gente não tinha um berço, a gente não tinha um carrinho, a gente não tinha um enxoval. Eu não fui na loja comprar enxoval para o meu filho, porque eu não tinha dinheiro para comprar. Então, com 8 meses, e eu via minha esposa pelos cantos chorando, e isso é bom pro esposo? Claro que não é. Então, de repente, ali era o momento de eu pensar, não, a partir de agora eu vou ter esse filho, não quero saber de outro. Porque eu não tenho minha situação financeira, não tem como eu criar o meu filho. Então, muitas das vezes pode ser esse o teu pensamento. Mas cai dentro da voz do Senhor, que é a desobediência. Então, se é desobediência, e a desobediência ela traz para dentro do meu lar maldição, exatamente. Então eu falei, não, eu tenho que entender que o Senhor vai prover de alguma forma. E no segundo filho, o Senhor já me deu um carro. Poxa, no primeiro filho, eu não tinha condição de comprar um enxoval. Quando o Jeter nasceu, eu já tinha um carrinho para levar o meu primeiro filho, o meu segundo e minha esposa. Poxa. Então foi da forma que o Senhor fez. E no terceiro e no quarto, então as coisas foram mudando de figura, né, totalmente. E hoje a gente vê a bênção do Senhor na nossa vida e a vontade hoje, né, que se a gente pudesse ter muito mais pelo que o Senhor fez, né, da forma que o Senhor fez. Mas no momento a gente fica meio apavorado mesmo, eu entendo vocês. Até por conta da falta de experiência, como o senhor falou, a maturidade, novos na idade, na experiência e tudo mais. Mas uma pergunta, recebeu algum conselho para evitar?
Nosso Deus, isso aí com certeza, sempre, sempre, e do nosso meio, pastor Elias, não é de fora não, né? Enfrentei muitas barreiras, muitas dificuldades, com situações, né, com conselhos, né? E a minha esposa passou por momentos muito difíceis nessa questão, mas o Senhor foi dando graça, né? Eu fui vendo o crescimento dela a cada gestação, né? O Senhor foi dando graça, foi dando sabedoria e ela foi alcançando, porque com certeza tinha dificuldades, né? Ela tinha dificuldades nessa questão. Por ela, se tivesse 2 filhos ou 3, estava bom e acabou, né? Mas com certeza ela teve dificuldades, mas o Senhor me deu condição de orientar e vencemos, graças a Deus. Poxa, maravilha. Eu estou perguntando isso para o senhor e eu queria muito ter ouvido uma resposta negativa, de que o senhor tivesse falado assim, seria bom. Não recebi não. Nós temos ajudado alguns jovens que estão para casar, conversado aquilo que o Senhor manda nós fazermos como pastores, orientar e tudo mais, e os 4 últimos que eu conversei, que vão casar esse ano, com um casal, né? Chamei, conversei o rapaz e a moça, e a primeira pergunta para a moça: já recebeu, minha querida, algum conselho para evitar filhos? E todas elas receberam vários conselhos, e exatamente nesse formato que o senhor disse, de gente do nosso meio. Que eu quero me valer aqui agora da palavra do pastor Felipe, num dia desse, Felipe Golfeto, de pessoas que dizem que estão na obra, mas não estão. Então, cuidado, moças que estão se preparando e aquelas que casaram e já estão encontrando as dificuldades naturais da vida. Cuidado para você não entrar debaixo de uma maldição, porque lembrando também de uma expressão que o diácono Wisner ele usou quando esteve aqui: não se administra maldição. Com certeza. Isso vem de longe, pastor Elias. Meu pai passou por esse problema. É mesmo? Passou, minha mãe... Mas a turma disse que isso é um problema novo, que naquela época a obra era espetacular, isso não acontecia. Quer dizer, seu pai... Acontecia. Misericórdia. Acontecia. Minha mãe já na 6ª gestação ou na 7ª gestação já, e num congresso de jovens lá em Acari, minha mãe recebeu conselhos, né, de valores num próprio congresso, né, e ela grávida. Congresso de feminista? Misericórdia. E ela recebeu conselhos e chegou em casa muito encetada, e queria não ter mais filhos. E meu pai teve que ter muito, né, um jogo de cintura para poder convencer a minha mãe ao contrário. Passou muita dificuldade naquela gestação. Ela tinha umas gestações muito tranquilas, mas naquela gestação, e foi a gestação parecida do pastor Daniel, e ela passou muita dificuldade nessa gestação, e a ponto de acontecer um episódio interessante, que nós estávamos indo de Acari para um trabalho que haveria no Maracanãzinho, alguma coisa assim, e meu pai sabia quem era a irmã que tinha falado besteira para minha mãe. E quando nós chegamos na ponte de Coelho Neto, que meu pai parou a Kombi, que tinha alguns irmãos que iam entrar, essa irmã estava na ponte, o pai falou: a irmã não vai entrar no meu carro. Que maravilha! O pastor Israel. E a irmã gritou e esperneou, hoje não está na obra. Mas acho que nem naquela época estava, né? E ela ficou chateada, e mas gritou e não sei o que, falou besteira. Mas meu pai não levou pelo que ela havia feito, a forma como ela tinha, né, inseminado, né, um veneno. Um veneno muito forte, e acaba atrapalhando muito uma carreira, né? Tem uma história a ser contada, tem uma história a ser vivida, mas muitos não estão entendendo o projeto de Deus na questão de filhos. Há uma questão importante. É extremamente importante, assim, e é mais antigo até do que o senhor botou como referência aí do seu pai, porque isso a gente vê na palavra de Deus. A gente viu isso lá quando Moisés, criancinha, esse espírito de Faraó, né? E depois veio, quando Jesus nasceu, de matar, de não deixar vir. E assim, a coisa vem se arrastando, e essa turma está criando assim, parece que eles estão se multiplicando no nosso meio, de forma que antigamente, o senhor falou que o seu pai já estava qual gestação? Na 7ª gestação. Na 7ª gestação, aí apareceu, quer dizer, a sua mãe estava na 7ª gestação, obviamente, e aí apareceu essa abençoada,
que Deus a tenha, para dar essa dica. Hoje, a turma já antes do casamento já senta com a moça, com o rapaz. Agora, para mim, eu tenho o seguinte: eles fazem isso porque a nossa turma não está sabendo se posicionar. E eu tenho orientado os que eu tenho oportunidade de conversar, pastor Cláudio, eu tenho dado umas orientações para entrar na canela. É muito importante. Porque se mostrar frouxura, a atitude do seu pai, de repente alguém vai recriminar, falar assim, poxa, que isso, como é que eu faria a mesma coisa, e tenho feito de púlpito quando eu tenho oportunidade. Esse tipo de comportamento, ele fica escondidinho, e assim, pessoas que têm responsabilidade, até esposas de pastores entrando por essa linha e aconselhando as moças e dando dicas de tabelinhas, equações e tudo mais. Nessa questão de tabelinha, a minha esposa no segundo filho, chegando na porta da igreja, uma irmã parou ela e falou assim, minha filha, você não sabe fazer tabelinha não? Você já está no segundo, com 2 anos, 3 anos de casado. Ela tomou um susto, porque uma varoa que aparentemente que se olhava para ela, uma varoa de conceito, antiga, aparentemente. E ela tomou aquele susto e falou, amor, você não acredita o que eu ouvi? E querendo ou não, aquilo, né? Mexe. Só a serpente, quando falou no ouvido de Eva, mexeu, meu irmão. Não tem jeito, isso mexe. Então, assim, por isso que eu acho, pastor Cláudio, que nós, quando temos oportunidade, a gente não pode aliviar essa turma, porque eles são cínicos. Eles não têm coragem, e eu até aproveito a oportunidade aqui, com a autorização do pastor Felipe Golfeto, e abro aqui o Restaurando da Família para você que está orientando, vir aqui, senta aqui com a gente, para a gente dar oportunidade para você mostrar quais são os seus conselhos, quais são as suas tabelas, quem sabe, né, para a gente entender o que você tem na sua cabeça, que deve ser tipo camarão, mas é assim, é falta de temor total, não tem temor nenhum, e isso, conforme o senhor falou, isso vem trazendo um prejuízo enorme para a obra de Deus, porque a obra de Deus precisa continuar. Com certeza. Com os nossos filhos. Alguns anos atrás, 3 ou 4 anos atrás, eu comentei ou mais um pouquinho, porque era um projeto de 15 anos. Estávamos numa fase de 15 anos de casados, alguns lá na igreja. E eu no púlpito eu falei assim, a família do diácono Davi, todos os filhos saiam de dentro da igreja e ficam ali fora, por favor. Aí saíram os 5. A família da minha irmã Débora, saiam todos e vão ali para fora. Eram todos jovens, saiu mais uns 5. A família do meu irmão Dário, saiam todos, vão ali para fora, saiu mais uns 5. Os meus filhos saiam, vão lá para fora, saiu mais 6. Os filhos do diácono Gilberto saiam, vão lá para fora, saíram mais 5 ou 6. A igreja ficou vazia, pastor Elias. Eu falei, vocês estão vendo aí qual é o projeto de Deus? Se o Davi tivesse evitado, se o diácono Gilberto tivesse evitado, se o diácono Suélio tivesse evitado, e fui falando um por um, se tivessem evitado, hoje a igreja de Jardim Redentor estaria vazia. Se eu tivesse evitado, eu estou apacentando os filhos que vocês deixaram vir. Uma igreja, a igreja ficou vazia totalmente, eles tomaram um susto, a igreja tomou um susto e eu me assustei, porque foi do nada que eu estava comentando a respeito de filhos e me veio esse pensamento, e é um projeto de Deus. Há 15 anos atrás, casamos todos mesmo na mesma idade e fomos tendo os nossos filhos, e hoje a igreja é composta daquelas famílias, daqueles filhos que os pais permitiram que viessem. Poxa, mas sensacional essa ideia que o senhor teve, sensacional. A gente pode pensa num congresso. Meu Deus do céu. Num retiro do Mobrart, que a gente tem ali... quase 1000 jovens ali. Na faixa etária dos 15, no máximo 20 anos, ou seja, imagina... Cada pai ali. E o senhor tem aí o seu irmão, pastor Daniel, novinho, está no púlpito, é um pastor, enfim, é um prejuízo enorme que essa turma está querendo causar na obra de Deus, e não, assim, a gente não pode deixar fácil, porque se nós cruzarmos os braços e deixarmos, aqui uma orientação do Senhor, pastor Cláudio, vamos relembrar aqui. Sim. O Senhor falou assim, tem servos e servas matando os seus filhos no ventre, evitando a prole, por causa da falta de temor. É assim que vós quereis os vossos rebanhos? Eu não. Pastor Cláudio já deu sinal também aqui para vocês que também não. Corrijam o que vós estão vendo, e aquilo que vós não conseguem ver, eu corrijo.
E eu vou dizer para o senhor, eu estou quase chegando ao ponto de, do púlpito, falar o nome das abençoadas que estão com esse tipo de comportamento. Porque senão elas vão ganhando espaço e, como o senhor falou, a turma olha por fora e respeita, baixa a cabeça. Olha aquela irmã idônea com esse tipo de comportamento não merece o respeito absolutamente de ninguém. Na área espiritual, na vida espiritual, absolutamente de ninguém. É um fermento de pior qualidade, precisa ser interrompida. Mas conforme o senhor mesmo falou, a tal que deu conselho nem na obra está hoje. Não está mais. Graças a Deus. Deus me perdoe, mas graças a Deus que foi arrumar um lugar adequado para esse tipo de comportamento, que não é na obra de Deus. Na obra nós estamos vibrando na contramão do mundo, na contramão da apostasia e dizendo: manda mais, Senhor, manda mais. Aqui em Santa Sofia eu cheguei a fazer um kit incentivo para trazer o próximo. Toda varoa que chega para apresentar o seu bebê, ela ganha uma cesta, ganha um presente da igreja de incentivo. Muito bom isso. É excelente, é sensacional. É uma ajuda. Agora, Elias, eu não consegui na minha época dos meus filhos fazer aquele enxoval. Eu não conseguia. Aí hoje eu faço o quê? Eu faço para as ovelhas. Aí. Vou com a minha esposa, é maravilhoso, né? Você chegar numa loja e comprar todo aquele enxovalzinho, botar, né, ornamentar, entregar, é maravilhoso, pastor Elias. Muito bom, é uma felicidade muito grande. Isso ajuda, a varoa fica alegre, incentiva, isso é muito bom, com certeza. Então, assim, na verdade dá vontade de continuar falando desse assunto, mas a gente tem que prosseguir, né? Prosseguir aqui. Mas que esse assunto pastor Cláudio, tem irritado profundamente, tem. A turma é cínica. E aqui, o senhor fez esse trabalho aí que rapaz, eu vou qualquer dia, no domingão faz aqui. Pra ver. Rapaz, eu achei quando a gente estiver reunindo. O senhor visitou a igreja demais com aquilo e impactou um pouquinho a gente, sabe? Poxa, em ver o projeto ideia, de Deus. rapaz, que ideia. Porque o jovem, ele entra no casamento e não tem noção do projeto de Deus. O que Deus vai realizar daqui a 10 ou 15 anos. Exatamente. Então ele começa a pensar no projeto dele. Ele começa a ver as dificuldades dele e esquece que tem que olhar para o Senhor. O Senhor é que vai cuidar, o Senhor é que vai prover. Hoje eu tenho lá ovelhas com 5 filhos, outras ovelhas com 9 filhos. É fácil para eles? Não é fácil. Mas daqui a 5, 10 anos, o que eles vão ver na vida de cada filho vai ser extraordinário e maravilhoso, né? Desde que sigam aquelas ordenanças também que tem que haver essa preocupação, né? Não é só ter filhos, nós vamos tocar nesse assunto né? Porque teve 10 filhos, teve 12 filhos, mas cadê os filhos? Né? Também tem essa preocupação, mas aqui o foco aqui é você deixar vir os seus filhos. Então é muito importante isso. E pega, né, essa turminha aí que a gente tem falado, pega os jovens numa fase muito ruim, muito imatura. Exatamente. Muito novinhos, né? Sem entender muito. Você casou para quê? Casou para viver uma vida feliz com a tua esposa? Não é só isso, não. Casamento é uma missão dada por Deus. Exatamente. Foi falado aqui, né? Crescei e multiplicai. Exatamente. Esse é o objetivo de Deus para o casamento. Crescei e multiplicai. Deus tem uma obra a realizar na tua vida. Então, quando você entra no casamento pensando só em você, pensando só na tua felicidade, a felicidade que você espera não vai ser alcançada porque o próprio Senhor não permite. Exatamente. A felicidade é obedecer. Mas me autoriza a usar a sua Sim, ideia? à vontade. Poxa, vou usar essa ideia. No dia que nós estivermos reunidos, aí a turma da igreja que está ouvindo, me lembra, porque eu vou fazer. Poxa, vai ser aí muito a igreja vai ficar vazia também, vai ficar uma meia dúziazinha só. Sensacional, muito bom. Todos que abraçaram o projeto. Tá, e aí o senhor teve essa experiência. É difícil mudar é difícil porque eu vibro com esse negócio. Tem uma turma aí, e até de colegas, que dizem: não, tem que ganhar almas. Ninguém está mais preocupado em ganhar almas, em pregar, blá, blá, blá. Amigo, o ID continua valendo. O ID por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Estamos fazendo. Agora, o senhor está aborrecido de ter uma igreja cheia com os filhos dos filhos? Eu não estou aborrecido e eu sempre bato nessa tecla com a igreja. Dentro desse pensamento, e eu acho que essa linha aí o Senhor tem colocado
né, nessa turma mais nova que o Senhor tem chamado, eu creio que sim, né, esse pensamento. Porque eu lembro muito do que o Senhor falou para o pastor Jair. O Senhor falou para o pastor Jair que havia levantado um pastor lá de fora para ganhar almas. Não sei se foi o Billy Graham ou o Billy Graham, né? O Senhor levantou para ganhar almas. Isso. Responsabilidade, projeto de Deus na vida daquele homem. E o Senhor falou para o pastor Jair que o havia levantado para pregar a obra. Doutrinar, né? Exatamente. Então, totalmente diferente um processo do outro. Não estou isento de ganhar almas. De forma alguma. Não estamos isentos. De forma alguma. Mas sabemos que a nossa responsabilidade é restaurar a igreja. Essa é a nossa responsabilidade. Então o Senhor nos colocou para pregar a doutrina, passar para as almas a doutrina. Então, se vai vir ou não alguém, não estou preocupado, porque eu sei que o seio da igreja, as famílias estão sendo formadas, sementes santas estão brotando dentro do seio da igreja. Então, essa é a minha visão, né? Porque eu tenho que ir para a praça, que eu tenho que ir para a rua, que eu tenho que ir para não sei aonde, não. Por onde eu passo, eu estou pregando a obra, né? Por onde a minha família passa, nós estamos pregando a obra, estamos pregando salvação, mas não estou preocupado com isso não, que a igreja não veio ninguém esse ano, não batizei ninguém esse ano de fora. Não, eu estou satisfeito que eu estou batizando as crianças, os filhos dos meus que estão nascendo dentro do santuário. Eu pensei que o senhor tivesse aborrecido. Estou maravilhado. Se não está, então vamos continuar aqui, pastor Cláudio. Então, assim, para a turma ficar tranquila, aí com 24 anos de idade o senhor casou, a sua esposa também nova. 24 anos também. 24 também. Mas aí, com os filhos, vem o quê? Vem a encrenca, problema, dificuldade, pobreza, é tudo isso que vem? Não, foi diferente, né? Foi totalmente diferente. Muitas das vezes o rapaz ele demora a casar, né? Eu achei que eu demorei a casar. Você podia casar com 18, com 19, com 20 anos. Eu casei com 20, na sua frente. E aí, o rapaz quando ele demora muito a casar, às vezes ele não adquire nada. Não tem nada. O que eu tinha antes de casar? Não tinha nada. Né? Exatamente. Aí eu entro no casamento na hora que o pastor lá fala com este anel, minha esposa contigo, unindo a ti a minha vida e o meu coração. Aí viro para minha esposa e te faço participante de todos os meus bens. Não tinha nada. Que bens. E ela começa a rir porque ela sabia que não tinha nada. Isso que é fé. Fé, pura fé. Né? E aí sim, a partir do casamento, a obediência, né, ao casamento, porque o Senhor orientou, obedecemos. A obediência aos filhos, o Senhor deu nos filhos, né? Minha esposa, graças a Deus, não tinha problema nenhum de saúde, né? Isso aí também a gente glorifica o Senhor, porque tem varoas que passam, né, por provas. Eu tenho um filho, não posso passar por provas. Não, vai ser provada sim, né? Eu lembro que o pastor Maurício costumava dizer, uma vez ele falou isso até no aniversário da irmã Marinha, né? Vaso do Senhor, que o Senhor já levou. Ele falou... irmã Marinha, a prova não é para a árvore, a prova é para a irmã mesmo. Achei que foi meio forte e pesado, mas é uma realidade, a prova é para nós. Né? Então, que você tenha essa consciência, você vai passar na tua luta, você vai passar na tua prova, mas quem vai te exaltar é o Senhor, e eu vejo isso na vida da minha esposa. Né? Costumavam dizer que ela não tinha condição de ter um filho, e ela teve 6. Né? Então, eu fico feliz com isso. Olha para a moça, né? Gente, a maturidade vai vir. Isso aí. A paciência, Deus vai mandar. O crescimento espiritual, as experiências vão começar a acontecer, porque ter um filho dentro de casa, um bebezinho, já começa. Ficou doente, daqui a pouco exige do pai orar, mãe orar, buscar o Senhor. Vai começar a criar estrutura. Porque eu não tinha, né? Eu sempre costumo dizer que quem era mais espiritual na minha casa, quem era crente, vamos dizer assim, na minha casa, era minha esposa. Porque eu era filho de pastor, então muitas das vezes eu estava na igreja porque meu pai me levava, eu estava no monte porque meu pai me levava, eu estava nas consagrações porque meu pai me levava. Ela não tinha mãe e pai, tanto que o Senhor falou que contemplava a dificuldade delas no lar, caminhando para a casa deles sozinhas, ela e a irmã. Tinham pai e mãe vivos, mas não estavam na obra. Isso. Então, se ela tinha que ir para a vigília, ela ia sozinha. Se ela tinha que ir para o estudo bíblico, ela ia sozinha. Então, quando nós casamos, eu comecei a observar que ela andava com as próprias pernas e eu não. Eu andava com as pernas do meu pai. Não tinha mais o papai. E aí,
né? Às vezes ela tinha que me jogar da cama para poder ir para a igreja. Mas o senhor achava que era o contrário. O senhor achava que Eu achava que eu era tal. Sou crente. Parecia quase o fariseu e publicano. Totalmente. Vai me dar muito trabalho essa jovem. Tô enrolado com essa jovem. Era meu pensamento. Quando eu casei, que eu vi quem era a minha esposa, né? Porque não tinha a condição dentro de um ano, né, a gente conhecer totalmente. Não. E por mais que eu a conhecia há mais tempo, mas não é a mesma coisa, né? Dentro de um lar que eu realmente percebi que ela era crente. E aí o Senhor começou a me dar experiências. E com quem? Com o meu primeiro filho. Começou com 3 mesinhos de idade, ele já se sufocando, né, indo embora, e eu tive que puxar, né, sugar o nariz dele, porque ele estava com uma secreção muito grande, e bota aquilo para fora e sai correndo para o hospital. A partir dali que eu vim descobrir que meu filho tinha várias situações, né, de refluxo, de bronquiolite. Aí pronto, aí foi o Cláudio buscar o Deus que o pai dele servia. Foi buscar o Deus da Alexandra. Aí, Ou isso. Alexandra, hein? Então, Poxa, ganhou uma alma. Então, ó, isso, o filho trouxe essa, né? Um filho trouxe a ponto da gente estar sentado numa mesa e ele com muita dificuldade de respirar, e a gente com o nebulizador, e eu tô vendo que meu filho está indo embora, nós começamos a cantar. A experiência que o Senhor nos deu, começar a louvar o nome dele, e a gente começou a cantar, mestre, o vento balançou meu barco, e aí a lágrima já começou a descer, e ela começou a chorar, e ele começou a cantar, e o Jeter era pequenininho, veio e ficou em pé assim na mesa, e começou todos nós ali louvar o Senhor. Daqui a pouco ele dormiu, acabou, levamos para a cama, não precisou de ir para o hospital. E experiência que eu fui adquirindo gradativamente, porque eu permiti que viesse o filho. E se ele não vem? Não teria tido essa experiência. Tava um bobão até hoje. Bobão, né? totalmente. E achando que era crente, que era tal, achando que era crente. Olha só. Não, aí Deus manda. O senhor falou aí no início aí, a moça que casou de nova, né? Novinha na idade, bonitinha, magrinha. Aí já fica preocupada. Mas vai ficar assim, rapaz. Porque muitos falam, né? Já chega, e ó, cuidado, filho vai te acabar com você toda, né? Mas acaba sendo meio que o contrário, você já viu? Totalmente, vai ficando mais bonitona. Tem a esposa tá bonitona. E lá em casa, sabe o que a turma diz lá em casa? Os meus 4 lá dizem juntos assim: pai, o senhor e minha mãe eram feios pra caramba. Lá em casa é a mesma coisa, mas chegou. Concordo. Eles olharam nossas fotos e falaram: gente, mas como é que vocês se gostaram, hein? Você era feio, pai, isso era muito feio, né? O tempo ajudou muito o senhor, e realmente, né? A gente vai passando o tempo, vai observando. O Senhor vai fazendo, né? Exatamente. E assim, o Senhor envia o recurso, porque volta a falar, se Deus vai te dar 10 filhos, minha querida, fica tranquilo, porque assim, confia, porque Ele vai enviar o recurso, Ele vai te dar as estratégias, não é para você cruzar os braços e arrumar uma rede e furar aquela rede de tanto balançar. Não faça isso. Deus vai dar a estratégia, vai abrir as portas, vai enviar o recurso, vai enviar a saúde, vai enviar a maturidade, vai dar paciência, vai dar essa estrutura que a gente olha e fala assim: meu Deus, essa menina não tem condição de ter como o senhor falou, não tem condição, daqui a pouco está aí com 10... Dando aula. Exatamente. E aquela lá que está lá com umzinho, o coro cantando no lombo dela. Por quê, pastor Cláudio? O Senhor não deixa assim, né? A gente não pode virar para o Senhor e falar assim: eu não quero, não vou fazer. Não dá. E ficar por isso mesmo? Não dá, não vai ficar. E uma coisa, pastor Elias, as pessoas têm um pensamento errado. Às vezes eles pensam assim: poxa, se eu tivesse, né? Vamos dizer hoje, eu com 6 filhos, com a situação financeira que eu tenho hoje, totalmente diferente da que eu casei. Aí se eu penso assim: poxa, se hoje eu tivesse apenas um filho, né? Com essa situação financeira, seria assim? Claro que não. Claro que não. Põe na tua mente que gradativamente você foi obedecendo, o Senhor vai te abençoando, né? Eu fui obedecendo, o Senhor foi me abençoando. Você vai obedecendo, o Senhor vai te abençoando. E aí quando você menos perceber, você tem total capacidade de sustentar os seus filhos e daqui a pouco até os teus netos. Exatamente. Eu já tô lá, hein?
Sim, já estou com o netinho. Pastor Cláudio vai completar 22 anos de casado em dezembro. E eu estou completando agora dia 15 de maio, tá chegando. Então, assim, já tá com o netinho aí. Já estou com o netinho. A turma lá em casa tá demorando a casar, pai. Não sei o que eu vou fazer da minha vida. Ó, então assim, chega a hora. Além de tudo que Deus envia com os filhos, Ele envia alegria. Total. Coisa boa. Poxa. Seu pai fica aborrecido quando junta a turma toda? Não, filho, fica empolgado, fica emocionado. A gente fica, né? É uma alegria total, porque é um projeto de Deus, né? É um projeto que nasceu no coração de Deus. A gente repete isso assim porque precisa entrar na nossa cuca. Agora, vou enfatizando aqui, cuidado, minha querida, meu querido, você que está com a cabeça cheia dessas setas que o adversário lançou através dessas serpentinhas que estão por aí, e você está aí se sentindo oprimido, oprimida, a alegria não chega no teu lar, a situação financeira vai ficando cada vez pior, tristeza, às vezes até falta de saúde, até chegar numa depressão, você vai ficando numa situação tão difícil por causa da obediência. Sabe o que pode ser isso? A correção do Senhor. Isso aí. O Senhor dá um jeito de te corrigir para ver se você acorda e fala: você é meu, você é minha, e eu quero o seu ventre é meu, e eu quero te dar, porque minha obra precisa andar. E aí a gente vê a diferença, às vezes, de uma que tem vários e a diferença daquela que colocou o plano dela na frente do plano de Deus. A diferença é muito grande, né? Muito grande, com certeza. Então a gente tem que primar por isso, né? É projeto de Deus, Ele tem uma obra para realizar e custe o que custar, né? Toda missão dada, como eu falei no início, né? O casamento é uma missão dada por Deus. Toda missão, ela não é fácil, mas a gente olha para trás, né? Eu tenho um prazer, eu tenho uma felicidade, orgulho, né? De ver o que o Senhor fez na minha vida, né? O que o Senhor fez na vida da minha esposa, a ponto de alguns dizerem assim: poxa, não dá nem para acreditar que essa é a Alexandra, né? Porque quem conheceu como jovem, né? Muitas vezes a pessoa olha para você e não vê capacidade em você, não vê condição em você, né? De você ter aquela quantidade de filhos, de você obedecer naquilo que o Senhor traçou, e quando chega lá na frente, você serve como espelho, como hoje, né? Eu vejo algumas valores e falo: pastor, a sua esposa para mim é um exemplo, ela nem sabe disso, né? Eu estou tendo meus filhos ainda e eu olho para a tua esposa como exemplo, ela nem sabe disso, né? Ficou sabendo agora há pouco tempo que eu falei. Então é muito bom, gente, é muito bom. Maravilha. Claro, pastor Cláudio, é claro. A gente nós não estamos aqui para esconder nada, conforme o senhor já falou das dificuldades, das lutas, isso tem. Vão vir. E claro que uma vida de um casalzinho é diferente, ou seja, de um casal que não tem filhos, é uma vida diferente daquele casal que tem os filhos, que estão chegando os filhos. A vida social, todo o mecanismo, toda a estrutura muda. Tudo, né? E é assim, a realidade é assim. A gente não pode ser egoísta e falar assim: isso, porque o que a gente vê hoje no mundo é isso, né? Esse egoísmo, não, vai mudar minha vida social, porque eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. O tal dos sonhos, que foi falado aqui também junto com o pastor Felipe Blondet. Isso. Não, eu tenho um sonho disso, eu tenho um sonho daquilo. Aí começa a colocar os sonhos na frente do plano de Deus e o troço só começa a dar problema. Com certeza. Muda. E eu comentando com o pastor Elias, eu falei: olha, eu não tive tempo, né? Tem casais que casam e tem um tempo, né? Graças a Deus para você que tem um tempo de 1 ano, tem um tempo de 2 anos, até 3 anos, né? Sem vir os filhos. Então vão viver uma vida a 2, né? Vão se conhecer, vão passear. Eu não tive essa oportunidade, né? Já casei e o filho já veio logo de imediato, né? Janeiro, casamos em dezembro, janeiro a esposa já estava grávida, setembro já estava nascendo, estávamos completando o aniversário de casamento, de 9 meses de casamento, e o filho estava nascendo. Então não teve tempo para nada, mas tivemos que nos moldar, adaptar, né? Porque querendo ou não, é uma nova vida. A atenção que era totalmente minha já não é mais, né? E aí a atenção que eu precisava dar à esposa com filho pequeno, né?
madrugadas, acordados, depois ter que sair para trabalhar, dormia dentro de ônibus, passava do ponto, nunca tinha acontecido aquilo comigo. Eu andava 4, 5 horas de viagem num ônibus de viagem sem dormir. Depois eu andava 1 hora num ônibus coletivo e dormia e passava do ponto depois que casei, né? Porque muda totalmente, mas havia necessidade. Desde o momento que você quer que a sua esposa obedeça, né? Desde o momento que você entende que a sua esposa tem que seguir, né, as orientações traçadas pelo Senhor no que concerne a filho, poxa, é muito importante. Mas aí o senhor está tocando um ponto importante que a gente pode abordar aqui. E a participação dos maridos? É importantíssimo. É fundamental. É fundamental dentro disso daí, porque muda completamente a visão da esposa concernente a filhos. Porque imagina a esposa num sacrifício que né? A mulher ela tem aquele estágio inicial dela todo de enjoo, né? Isso, a minha esposa penou, né? Eu agradeço a Deus por esposas aí que não passam por isso, porque tem pessoas que quando vão descobrir que estão grávidas estão com 4, 5 meses, maravilha, né? Deus continue te abençoando. Mas a minha esposa penou os 3, 4 primeiros meses de todas as gestações. Numa delas até eu enjoei, numa só. Mas foi muito difícil. E aí? Tem que fazer comida, tem que... né, o cheiro do alho, o cheiro da cebola, tudo faz mal, tudo tem que sair correndo. Então, tem que haver... Eu não sabia, pastor Elias, eu casei sem saber fazer nada. Eu não sabia... Se eu chegasse em casa, na minha mãe, se eu chegasse em casa e tivesse que fazer alguma coisa, fritar um ovo para comer, eu não fazia, eu não comia. Não sabia fazer nada. Aí tive que aprender. Fui ser até chefe de cozinha da igreja. Eita! Como diz o pastor Cláudio, eita glória! Tive que aprender, moldar, né? Tive que me moldar, porque eu vi a necessidade de eu ajudar a minha esposa, né, na criação dos filhos, porque se eu queria que ela obedecesse ao Senhor, eu estava vendo a dificuldade dela, então eu tinha que de alguma forma ajudar, né? A ponto de até retiros de varoas, eu deixava ela sozinha e ficava com as crianças em casa. E aí depois a irmã Marinha até veio brigar, né, comigo, porque não, o senhor não pode, já como pastor, o senhor não pode faltar retiro, né? Vou compartilhar com o senhor da mesma fraqueza, fiz a mesma coisa, errei da mesma forma que o senhor, como pastor já. Teve um ano que eu quis ser o bonzinho, falei, pode ir, minha querida, que eu vou ficar com eles aqui para você aproveitar o retiro todo. Aquela preocupação, né, delas aproveitarem, porque realmente tem as dificuldades, né? Aí erramos sim. Mas é isso, né? É ter aquela preocupação de a sua esposa precisa de você, precisa do teu companheirismo. Não, porque eu não sei, porque eu não faço, aprende. Eu não sabia nada, né? E fui aprendendo aos poucos, porque minha esposa precisava de muita ajuda. E com certeza foi muito ajudada nessa questão aí, graças a Deus, e ela venceu. Maravilha. Pastor Cláudio, aqui ó, o Senhor falou assim para nós, dia 14/6/2003, ajudem as vossas companheiras, passem com elas naquelas horas mais difíceis. Quais são as horas mais difíceis para a varoa, para nossa esposa? Nossa, Deus. É a gestação, é a hora de ir para a maternidade, é a hora de ter os filhos, é a hora que descobre que está grávida, é a hora que ouve essas piadinhas, é a hora que ouve esses conselhozinhos. Essas são as horas difíceis. O Senhor diz aqui, passem com elas naquelas horas mais difíceis. Olha a dica de Deus. Falem coisa boa no seu ouvido. Fala coisa boa no ouvido da esposa. Não é para murmurar, não é para reclamar, não é de forma alguma. Peça a mim que eu vos ensino. Todos vós têm um Deus para ensinar a tratar a sua companheira. E tem uma ajudinha do Restaurando a Família, que na verdade a gente está repetindo a voz do Senhor. Na verdade, se não fosse a voz do Senhor, a gente está enrolado, né? A voz do Senhor é tudo. Então assim, alivia, seja um facilitador para sua esposa ter aquele prazer. É uma dica, não é uma dica boa? O marido sabe que a esposa está grávida. De repente a esposa ou fala por telefone, fiz o teste, estou grávida. Poxa, se o marido chegar com um presente para ela... Poxa, muito bom, né? Seria uma boa ideia, não seria não? Bom. Eu acho que alguém falou isso aqui, se eu não me engano, foi a Jamily que falou que a sogra dela
quando sabe que ela está grávida, chama todo mundo, ora, vai agradecer, perguntou para ela, já agradeceu o Senhor pela bênção, porque é uma bênção. Então, quem tem essa visão de que os filhos são uma bênção do Senhor, poxa, o marido poderia fazer isso, a esposa ficaria bastante feliz. Chega com um presente que ela gosta, seja um buquê de flores, seja chocolate, não sei, você sabe o que sua companheira gosta. Ela vai, poxa, isso facilita, né? Facilita muito. Nós estávamos no terceiro filho, né? Tivemos 3 meninos primeiro, e o Natan, que é o meu terceiro filho, estava com 4 meses de vida, pastor. 4 meses de vida. Uhum. E aí eu sempre observava, né, que são coisas... tem pessoas que são detalhistas, e nessa parte eu sempre fui muito detalhista. Eu sempre observava quando a minha esposa estava grávida. E eu percebi, né? Eu falei, Alexandra está grávida. Meu filho com 4 meses de gestação, de vida, novinho, os outros 2 pequenininhos. E eu falei, como é que eu falo para ela que ela está grávida? Eu falei, eu tô morto. Mas aí teve uma hora que eu falei, amor, vamos... Sempre fizemos o teste da farmácia primeiro. Era o primeiro que eu fazia, comprava o teste da farmácia. Falei, amor, você está grávida. Você está ficando doido? Esse menino só tem 4 meses. Eu falei, amor, você está grávida. E aí peguei o teste da farmácia e aí fui me preparar para quando desse positivo, eu ter uma palavra para ela. Sentamos na beira da cama, nós 2, e eu falei, Senhor, tem misericórdia, Senhor, o que eu vou falar para minha esposa? Poxa, que o senhor fez então aqui, desculpa interromper, mas o senhor fez exatamente o que o senhor disse aqui, ó. Peça a mim que eu vos ensino. Todos vós tendes um Deus para ensinar a tratar a sua companheira. Isso aí. Aí a gente sentado, e aí pegamos, aí foi os tracinhos, 2 tracinhos, grávida. Aí ela começou a chorar na hora. E eu falei, olha amor, você tem 2 formas de passar essa gestação. A gente vai ter que passar, não tem jeito, né? Você vai ter que ter essa criança. Você pode passar ela sorrindo ou você pode passar ela chorando. Vamos passar sorrindo. Não faz de tudo, esquece tudo, só pensa, né, em coisas boas para essa gestação, né, esquece tudo aquilo de ruim, né, não maldiz, né, essa situação, vamos viver essa situação de uma forma diferente, porque com certeza o Senhor vai se agradar disso, porque se você passar ao contrário, você vai ter que ter essa criança, você vai passar essa gestação e vai passar ela sofrendo, entristecendo o Senhor. E aí ela aceitou o desafio e foi tranquilo, foi maravilhoso e nasceu a Gesana, né? Minha filha canta dessa hoje aí. Simpática Gesana. E era a Gesana que de repente seria rejeitada, né? Que não seria querida. Então a gente observa a forma, né? E ali o Senhor me deu graça e ela aceitou aquela palavra. E a partir dali, quando foi na outra gestação de novo, a Gesana com 5 meses de gestação, ela engravidou de novo. A GL com 5 meses de gestação, ela engravidou de novo, muito próximo, né? Os primeiros deu um espaço de 1 ano. Os outros 3 últimos não deram mais espaço. Foi só diminuindo os espaços que eu achei que aumentaria, né? Agora, vida corrida de casado, vai se aumentar o tempo, que nada, diminuiu. Então é a forma de Deus fazer, Ele queria nos dar os filhos logo de uma vez todas, né? Mais rápido. Tem uns aí que estão ganhando até de 2, né? Gêmeos, né? Igual tem lá o Diácono Eliabe lá na igreja, já está com 5 filhos, né? Veio gêmeos, né? Então, a forma do Senhor fazer, Senhor, não tem condição de criar 3, agora são 5, em vez de 4. É a forma do Senhor fazer. Então, eu tinha que arrumar um meio de ajudar a minha companheira e foi bênção. E interessante, eu falo aqui não é para expor, né, a minha companheira, não. São situações que eu tenho certeza que isso vai servir para você. Vai ficar como base, né? Às vezes você olha, né? Poxa, é uma fortaleza. Não, a gente tem fraqueza, tem dificuldades, mas vencemos, passamos, né? Fomos fazer o exame de sangue. E aí, numa das, acho que foi da GL, foi fazer o exame de sangue, porque eu falei, você está grávida. Nesse nós não fizemos o teste da farmácia. Você está grávida, você está grávida. Vamos fazer logo o exame de sangue. Fomos fazer o exame de sangue. Quando foi pegar o resultado, e ela com o neném pequeno no colo, e eu com o outro, e o outro, criançada toda junto. A mulher veio toda feliz. Parabéns, a senhora está grávida. Aí ela nem pegou o papel. Aí eu falei, amor, você tá... Por que tu grávida? Que você ficar maluco? Essa criança pequena. Aí eu falei, pelo amor de Deus. Isso na hora, a mulher ficou assustada. Por quê? Não programamos.
né? Veio 3 meninos porque eu programei, não, veio 6 porque eu programei, não programamos. Veio da forma que Deus quis nos dar, no momento que Ele quis nos dar. Foi muito difícil muitas das vezes, mas hoje a gente agradece o Senhor, né? Então tudo grandão, tudo criado, tudo crescido, a gente agradece o Senhor e se orgulha, né, de vê-los na presença do Senhor. Mas não foi mole não. Poxa, não é. Não, como eu falei, ninguém está aqui para contar, para criar uma história fictícia, para te incentivar. Não. O incentivo é projeto de Deus. O incentivo Deus não vai te abandonar. O incentivo tem dificuldade, mas o Senhor passa junto. E o incentivo meu querido companheiro, você que é o esposo, você está ouvindo um relato aqui muito claro e ainda a voz do Senhor, a verdade que é a principal, para você assumir o seu papel, tá? E você entender que você tem uma participação fundamental nessa fase da chegada dos filhos. Se você não ajudar, a coisa já não é fácil, a coisa já é difícil. O Senhor diz aqui que são as horas mais difíceis. Então, se você não ajudar, se você acabar sendo um peso, Deus não vai se agradar de você. Deus vai se aborrecer com você. Então você precisa se preparar, viu que o pastor Cláudio falou? Fazer isso aqui que o Senhor está falando. Pede o Senhor, dobra o joelho e fala: Senhor, e agora? Minha esposa está triste, minha esposa está chorando, minha esposa está perdendo o equilíbrio, Senhor, está falando coisas que vão te entristecer. Me ajuda, me dá palavras para eu poder falar com ela, no ouvido dela. O Senhor disse aqui: falem coisas boas no seu ouvido, no ouvido da sua esposa. Deus vai te dar, vai aliviar. Quando ela sentir que você é uma referência, é um esteio ali para ela, poxa, isso ela fica mais alegre, mais aliviada, mais incentivada e fala: até que tá ficando fácil. Senhor, se tu quiser mandar mais um, até pode, com esse esposo que tu me deu, tá ficando fácil o negócio, que seja assim. Pastor Cláudio, o último assunto aqui, porque a gente já tá abusando para valer nessa visita aí, hein? E eu tô aproveitando que é o pastor Cláudio, que vocês gostam de receber ele mesmo, então vamos aproveitar. Mas vamos lá. Um ponto que a turma tem negligenciado, os casais têm esquecido, eu acho que talvez por essa imaturidade, tem deixado de lado esse preparo espiritual que precisam ter para a chegada dos filhos. Porque você vê que a turma se prepara com sapatinho, toalhinha, mantinha, bolsa, kit, se prepara em saber da saúde, como é que cuida, como é que vai cuidar com 1 mêsinho, com 2 das vacinas e papapá, tudo legal, maravilhoso, e tem que ser assim mesmo. Correto. Mas e a parte espiritual? O pessoal acha que assim, isso aí é com Deus, Ele que deu, ele dá também. É assim? Não. O Senhor nos emprestou e temos que ter a responsabilidade como o povo de Israel, né? Eu fico observando, eles não tinham tanta escrita como nós temos hoje, né? Não tinha computador como nós temos hoje. E o Senhor mandou eles escrever em tudo que era canto, umbrais de porta, falar de dia, falar na hora do almoço, do café, da janta, para que houvesse, né, um conhecimento pleno de quem é o Senhor. O teu filho precisa saber quem é o Senhor, né? Então você precisa se preparar de forma que, às vezes, até sem palavras, né, dentro daquilo que você vai passar para o teu filho, muitas das vezes vai incutir na mente dele, no coração dele, a tua fidelidade ao Senhor. Então é importante isso. As palavras, uma das palavras aqui no livro do Deuteronômio, no capítulo 6, em 2 versículos: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Estarão no teu coração. Poxa, como é que, né? Primeira parte importante isso aí, né? Eu preciso absorver. Isso. Aí, para eu poder fazer o quê? Tu as inculcarás a teus filhos. Inculcar é esse movimento de botar para dentro. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa,
e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se, e também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Poxa, É muito importante, né? É muito importante. Tudo bem, vamos lá, pastor Cláudio, porque assim, a gente não está falando sobre o casal serem dois ultras espirituais, super crentes. Não era assim comigo. Não, sim, mas assim, minimamente a turma tem que atentar para isso, porque isso é uma responsabilidade das maiores, tendo em vista que Deus quer os nossos filhos para dar continuidade à obra que Ele está realizando. Nós precisamos ter essa condição, né? Nos preocuparmos com isso. Instruí-los. Eu costumo falar na igreja que, e é o que a palavra fala ali, a primeira coisa tem que estar no nosso coração. Eu tenho que ter convicção daquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Você tem que ter convicção daquilo que o Senhor está fazendo na tua vida. Porque costuma acontecer o quê? O filho chega para o pai: ah, pai, a gente não pode fazer isso não. Aí eu já vi pai fazer assim: infelizmente não, meu filho. Rapaz, eu fico passado não com isso também. Eu falei isso lá na igreja: gente, não estou entendendo. Infelizmente não. Você não está entendendo o projeto de Deus, como você está passando uma mercadoria, você está vendendo uma mercadoria de forma errada para o teu filho. A mercadoria é verdadeira, né? O produto é o original, e a forma como você está vendendo ele para o teu filho é como se aquilo não fosse, né? Prestasse. Isso. Rapaz, não, meu filho, olha, isso aqui não fazemos por isso, assim, é dessa forma. Ou quando não, teve um que ainda chegou e falou, lá em casa eu fui falar com meu pai a respeito de uma situação, e o meu pai falou assim: você não pode fazer isso porque o pastor proibiu. Misericórdia da Falei: eu não, fica à vontade, pode fazer. Poxa, não, tem que entender, tem que internalizar, botar no coração. O teu filho não faz, não é porque o pastor não quer, o teu filho não faz, não é porque infelizmente não pode fazer, né? Tem um porquê das exigências de Deus, do mandamento de Deus, e você tem que botar isso no teu coração. Isso é saúde, né, para a tua vida e para o teu filho. Então você tem que incutir na mente do teu filho de uma forma correta, né? Meu filho, infelizmente não pode jogar bola, infelizmente não pode ir para a praia, infelizmente, poxa, né? Não é por aí. Então você está vendendo uma mercadoria original de uma forma muito errada para o teu filho. Infelizmente é você que não aprendeu a coisa da maneira correta e está se comportando dessa forma. Seu filho olha para você e vê em você uma incoerência completa, total, plena. Mas, então quer dizer que é ruim e ele está mandando eu fazer? É ruim e ele faz? Que história é essa? Não, poxa, a gente precisa, como o salmista, amar a lei do Senhor, amar, ter prazer na lei do Senhor, senão nós não vamos conseguir transmitir isso para os nossos filhos, pastor Cláudio. Se a gente não adotar esse procedimento, não pedir para o Senhor colocar isso dentro de nós, nós vamos nos comportando assim, os nossos filhos não vão aprender. Não adianta que o pastor falar, não vai adiantar, não adianta vir um domingo para a igreja ou numa quarta-feira e olhe lá que a gente vai ter condição de passar a instrução espiritual para o filho de ninguém. Por quê? Porque Deus não deu essa responsabilidade para pastor nenhum. Não foi para o pastor que Deus deu a responsabilidade do teu filho. Teu filho é tua responsabilidade, meu querido e minha querida. Assume com alegria, com prazer e com muito zelo, com muito capricho, viu? Para o seu filho chegar na casa do Senhor já instruído, já preparado, já orientado, já conhecendo. Isso. Né? E aí cai dentro dessa profecia que o Senhor falou, né, pastor Elias? Exija dele ser pai e exija dela ser mãe, senão pagarão muito caro. Diga para ela, ungido, ser mãe não é só zelar materialmente, não. Ser mãe é tudo. É zelar também da vida espiritual de seus filhos. Meu Deus do céu, com essa palavra do Senhor, pastor Cláudio, para terminar, assim, ainda tem gente que no nosso meio é lamentável, mas tem gente no nosso meio que fala assim: não, basta ele ser um bom cidadão. Meu Deus. É lamentável, né? Assim, Totalmente. Não tem outra palavra, é triste.
assim, a gente fica sem ter reação quando vê um pai e uma mãe se comportando, agindo e falando dessa maneira. Não, eu estou satisfeito se o meu filho não der para coisa ruim. Se ele simplesmente for um bom cidadão na sociedade, tiver uma profissão, eu já me dou por satisfeito e por satisfeito. Não pode ser assim, porque o plano de Deus para o seu filho, para o meu, para o nosso, é muito superior, é muito extraordinário. Você ofende ao Senhor que inseriu o seu filho, o meu filho, nesse projeto, sem que nós tivéssemos feito nada. Pastor Cláudio, isso é sensacional. Porque nós, como o senhor falou, e tem gente até no nosso meio que não gosta dessa expressão, falou, não, essa expressão de semente santa, isso foi invenção. Uma invenção do Senhor, meu querido. Se você não crê na voz do Senhor, paciência, mas como nós cremos, nós estamos repetindo a voz do Senhor. E o Senhor disse que os nossos filhos são sementes santas. Sementes santas. Alto privilégio, não é não? Muito privilégio. Poxa, um alto privilégio. Então, assim, eu acho que, pastor Cláudio, por hoje está de bom tamanho, se o Senhor nos permitir. Amém. E o Senhor tiver essa generosidade de retornar semana que vem. Será um prazer. Poxa, muita honra para nós. O pastor Cláudio já está por aqui de trabalho, mas eu agradeço imensamente porque aceitou mais esse convite. Não, poxa, aceitou mais esse convite. Pastor Cláudio não está só dirigindo os cultos, ele está super atarefado. Nunca teve tão atarefado como nessa pandemia, né? Pandemia está pedindo deu para trabalho. Passa essa pandemia para ele parar de trabalhar tanto, que ele está trabalhando muito e ainda aceitou vir aqui, né, despender do seu tempo para nos ajudar a deixar mais essa orientação para você que está com um lar recém-formado, para você que vai formar, para você que está na contramão, acordar e retornar para a direção que Deus quer para você. Então, pastor Cláudio, muito obrigado. E volta semana que vem, se der. Estamos aí, se Deus quiser. Agradeço de coração e a todos vocês aí pelo tempo, né? Nos receber aí no seu lar, e será uma grande honra estarmos aqui mais uma vez. Maravilha! Semana que vem, permitindo o Senhor, nós vamos então falar da criação, do dia a dia. Então, tá bom, a gente está falando aqui da chegada dos filhos, não é isso? Semana que vem, permitindo o Senhor, os filhos chegaram, e agora, como é que eu vou fazer, o que eu faço? Tem orientação do Senhor para tudo, inclusive especialmente para essa área da criação dos filhos. E semana que vem a gente volta. E não se esqueça que a minha, a sua, a nossa família é um projeto que nasceu no coração de Deus. Que Ele te abençoe em nome de Jesus. Eu sei que a família é um projeto.